Meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, eu quero trazer uma palavra que talvez seja, não vou dizer estranha, mas que talvez os irmãos ainda não tenham meditado. E nesta noite de Natal nós temos muitos jovens aqui, nós temos professores de ensino médio, professores infantis, professores de ensino superior, quem sabe mestrado, pós-graduações, doutorado. E meus amados irmãos, temos aqui pessoas de vários matizes, de vários níveis culturais. E meus irmãos amados, nós precisamos conhecer melhor o que o Senhor Jesus fez na sua vinda. Se nós conhecêssemos melhor, nós teríamos mais argumentos para defender a nossa fé. Talvez a mensagem não dê para dar muito glória a Deus, mas você vai sair glorificando a Cristo no seu coração. Você vai sair amando mais ao Senhor Jesus. E eu pediria que abríssemos a Sagrada Escritura em uma profecia messiânica no profeta Joel. O profeta Joel, ele fica depois de Oséias, depois de Daniel, Oséias. Você vai encontrar o profeta Joel, é um profeta menor, não menor na importância, mas menor no volume do livro. Profeta Joel, capítulo 3, versículo 18. E eu peço a preciosa atenção de todos. Diz assim no profeta Joel, capítulo 3, versículo 18. E há de ser naquele dia, e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, que regará o vale de Sitim. E todos dizem o que, meus amados irmãos? Amém. Eu vou precisar desta palavra na tela. Meus amados irmãos, o profeta Joel, ele viveu cerca de 800 anos antes de Cristo. E essa profecia é messiânica. O que quer dizer uma profecia messiânica? Messiânica quer dizer referente ao Messias, ao enviado, ao ungido de Deus, o Cristo que havia de vir. E irmãos, e aqui diz que o Cristo viria. E a Bíblia diz, e há de ser que naquele dia. Eu quero dizer aos irmãos que a palavra dia, nem sempre na Bíblia, significa 24 horas. A palavra dia pode ser um período, pode ser um tempo longo, além de 24 horas. E meus amados irmãos, aqui fala do Messias. Você veja que no versículo 21 diz, e purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará onde, meus amados irmãos? Em Sião. Esse Senhor aí é o Senhor Jesus, o Messias que havia de vir. Meus irmãos, os irmãos sabem que a vinda de Jesus ao mundo, ela divide-se em duas ocasiões. A primeira ocasião foi quando ele veio como bebê. A primeira ocasião foi quando o Verbo se fez carne no ventre da Virgem Maria. A primeira ocasião que ele veio foi para morrer numa cruz, foi para derramar o seu sangue, foi para expiar a nossa culpa, a nossa dívida, quitar a nossa dívida diante de Deus, salvar aqueles que crescem na sua bendita pessoa. Mas os irmãos sabem que existe uma outra fase, existe uma outra ocasião. Ele disse, vou para meu Pai, mas virei outra vez. Então a vinda do Messias divide-se em duas ocasiões. A primeira ocasião, quando ele veio para salvar. E a segunda ocasião,
quando ele virá para reinar. Ele virá para reinar, a Bíblia diz que o seu reino dominará de mar a mar. A Bíblia diz que é o reino milenial. Vocês estão lembrados que a Bíblia fala que depois da vinda do Senhor em glória, vai ser estabelecido o reino milenial. E as profecias, elas apontam, as mesmas profecias apontam para a primeira ocasião da vinda do Senhor, e a mesma profecia aponta para a segunda ocasião da vinda do Senhor. Os irmãos estão lembrados que os judeus rejeitaram Jesus por quê? Por que foi que os judeus rejeitaram a Jesus? Porque eles não entendiam as profecias. Eles pensavam que o Messias viria logo de uma vez para resolver todo o problema e reinar no seu reino terreal. Mas eles não entenderam que da primeira vez ele não viria assim. Ele viria para morrer, ele viria para ser sacrificado, ele viria para oferecer a sua vida em benefício dos pecadores. Louvado seja Deus. E agora as profecias, elas são as mesmas. Umas para agora e outras para o futuro. Aqui o profeta fala, diz assim: e há de ser naquele dia que os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de quê, meus amados irmãos? De águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, que regará o vale de Sitim. Essa profecia, ela ainda vai se cumprir literalmente. Essa profecia vai se cumprir quando Cristo vier em glória. Os irmãos sabem que a terra de Israel é uma terra seca. Os irmãos sabem que a terra de Israel é uma terra que passa a maior parte do ano esturricada, seca. Mas a Bíblia diz que quando Cristo vier reinar, aquela terra, ela vai se tornar um jardim. E não somente a terra de Israel, mas toda a terra, todo o planeta Terra vai virar um jardim. Não vai haver seca, não vai haver fome por 1000 anos de paz. Não vai haver fome, não vai haver seca, não vai haver guerra, vai haver fartura, vai haver justiça, vai haver abundância, porque a Bíblia diz que Cristo, ele vai se assentar no trono de Davi, seu pai. Aleluia! A injustiça vai ser varrida da terra. Os homens maus, os homens perversos, os homens que governam com iniquidade, eles serão varridos junto com o anticristo, e Cristo vai reinar com a sua igreja na terra. A igreja de Deus é quem vai ser colocada em posição de governo. A igreja de Deus é quem vai ser colocada em posição de supremacia, em posição de destaque. Mas, irmãos amados, eu quero dizer para vocês, preste bem atenção, escute. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que vai destilar mosto é vinho, vai destilar leite, vai manar leite, vai ter água, e vai aparecer uma fonte na casa do Senhor, que vai regar o vale de Sitim. Na Bíblia tem 2 vales de Sitim. Este vale de Sitim aqui é na margem do Mar Morto, é onde deságua o Cedron. O Cedron era um riacho que só corre no inverno, e ele era o esgoto de Jerusalém. Então no vale de Sitim só tinha sujeira, no vale de Sitim só tinha seca, e o pouco molhado que tinha era das imundícias que vinham das vísceras das vítimas que eram sacrificadas. Nós estivemos em Jerusalém há pouco tempo, e ali o guia, ele nos explicou que os restos dos animais do sacrifício, as vísceras, as tripas sujas, o resto do sangue, descia de uma canaleta do templo, caía no ribeiro de Cedron, e do ribeiro de Cedron ia para o Mar Morto, o resto dos sacrifícios pelo pecado. E aquela água imunda, ela caía no Mar Morto.
E ali tinha o vale de Sitim, que era um vale seco, um vale áspero, um vale que só produz acácia. Eu há pouco tempo fui no Museu Bíblico, no estado de São Paulo. E ali no Museu Bíblico, em janeiro do ano passado, eu vi a acácia, é uma planta de deserto, é uma planta como se fosse uma rosa, um galho de roseira, só que mais duro e mais seco e cheio de espinhos. E meus amados irmãos, o vale de Sitim é o vale das acácias, é o vale de plantas espinhentas, é o vale seco. E a Bíblia diz que quando Cristo voltar, uma fonte vai regar aquele vale terrível, e ele vai florescer, e ele vai ser uma bênção gloriosa. Mas irmãos amados, eu quero chamar a atenção que quando Cristo veio a primeira vez, quando ele nasceu em Belém da Judéia, cuja comemoração estamos celebrando hoje, essa profecia, ela começou a se cumprir. Não se cumprir fisicamente, mas se cumprir espiritualmente. A Bíblia diz, observe, e há de ser naquele dia, olhe para a tela, olhe para a Bíblia, e há de ser naquele dia. Eu já disse a vocês que dia aqui não é 24 horas. Dia aqui é um período longo de tempo. E há de ser naquele dia que os montes destilarão mosto. Mosto fala de vinho. Vinho na Bíblia é símbolo de alegria. E os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite. Vinho e leite é sinônimo de fartura, é sinônimo de felicidade, é sinônimo de abundância, é sinônimo de bem-estar, é sinônimo de paz. Na Bíblia, vinho e leite é sinal da bênção e da graça de Deus sobre a face da terra. É uma figura de linguagem. Naquele dia, os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará o que, meus amados irmãos? Leite. Prossiga, por favor. E todos os rios de Judá estarão o que, meus amados irmãos? Cheio. Me diga uma coisa, quem conhece o sertão sabe qual é o tempo mais belo do sertão. Se você passar no sertão hoje, você vai encontrar vegetação feia, você vai encontrar vegetação escura, você vai encontrar os riachos e os rios secos, apenas aparecendo os lajeiros, as pedras. Mas quando chega o inverno, quem anda pelo sertão sabe a coisa linda. Quando chega o inverno, que as chuvas caem, o sertão fica um jardim, até o cheiro fica gostoso, o clima cheiroso, aquele capim verde, o gado saltando de alegria, os rios e os riachos temporãos cheios de água, e o sertanejo com um sorriso de orelha a orelha, agradecendo a Deus, porque a fartura está chegando nos sertões. E aqui a Bíblia diz, e todos os rios de Judá estarão cheios de quê, meus amados irmãos? De águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, que regará o vale de quê, irmãos? De Sitim. Aquele vale seco, aquele vale das acácias. Vale de Sitim quer dizer vale das acácias. Aquele vale que só tinha espinhos, aquele vale que hoje é seco, aquele vale que hoje é infrutífero, aquele vale que hoje é áspero, ele vai ficar regado, ele vai virar um jardim, ele vai virar uma bênção. Mas eu quero dizer aos irmãos que quando Cristo veio à terra, isso já começou a acontecer. Os montes já começaram a destilar vinho, os outeiros já começaram a destilar leite. Louvado seja Deus! E a chuva de Deus, a chuva da presença do Evangelho, a chuva da presença do Senhor através do Evangelho, já começou a molhar a terra e já começou a mudar o panorama. Glória a Deus, meus amados irmãos. A Bíblia diz, naquele dia, glória a Deus, que dia? A partir do dia que o Messias nascesse, a partir do dia que a promessa se cumprisse, a partir do dia que o verbo de Deus descesse à terra, o profeta estava dizendo que as coisas iriam mudar para melhor. Aleluia. Irmãos, foi o que aconteceu.
Presta atenção, meus queridos jovens, preste atenção, meus queridos professores, meus queridos alunos e alunas das escolas, vocês que trabalham, vocês que são da educação, escute aqui, a Bíblia diz que com a vinda do Messias, os montes destilariam mosto, os outeiros destilariam leite, a terra seca ia ficar regada, quer dizer, o panorama iria mudar. E foi, meus irmãos, exatamente o que aconteceu quando Cristo veio à terra. Quando Cristo veio a este mundo, no ano 15 do império de Tibério, glória a Deus, quando o império romano dominava o mundo, quando Cristo veio a este mundo, meus irmãos, realmente as coisas começaram a mudar. Os montes começaram a destilar mosto, glória a Deus, os outeiros começaram a destilar vinho, e Deus mandou uma fonte de água que regou a face da terra, e a face da terra mudou. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que antes de Jesus vir ao mundo, a tragédia era grande, a miséria era grande, a maldade era grande, a injustiça era grande, mas com a vinda do Messias, com a vinda de Jesus, com o Evangelho, com a doutrina que ele trouxe, o panorama começou a mudar. Eu quero falar primeiro sobre as crianças. Presta atenção. Você sabia que antes de Jesus vir à terra, criança, irmão, era um objeto? Antes de Jesus vir à terra, no Império Romano, o aborto, esse aborto que está sendo propagado hoje, que está sendo incentivado hoje, ele está renascendo do velho paganismo. No Império Romano, no mundo grego-romano, no mundo greco-romano, era incentivado o aborto, era incentivado o infanticídio. Eu quero dizer aos irmãos, olhe para cá, antes de Jesus vir à terra, antes de Cristo vir à terra, lá em Roma, os pais tinham 7 dias, preste atenção, para saber se queria ou não o filho. Até 7 dias da criança nascida, o pai e a mãe, principalmente o pai, era quem decidia se queria ou não queria. E quando eles não queriam, se a criança não agradasse, se o pai tivesse dúvida que aquele filho não era dele, se a criança fosse deformada, se a criança fosse deficiente, antes de Jesus vir à terra, antes do Evangelho se espalhar, esse mosto do Evangelho, este leite do Evangelho, esta água do Evangelho, antes deste leite e desta água se espalhar, sabe o que era que eles faziam com as crianças? Eles tinham 3 opções. Primeira opção era jogar de uma pedra. Até hoje na cidade de Roma existe uma igreja onde antes de ser uma igreja era uma pedra de onde eles jogavam as crianças indesejadas. O filho o pai não queria, a mãe não queria, não era crime. Pegava o bebê e jogava daquela pedra abaixo. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, a outra opção era deixar na beira da estrada os bebês abandonados. Tinha 2 opções para essas crianças: ou as feras comiam, os tigres, os leões que eram comuns naquela época, ou então os coletores de crianças para fazer escravo passavam colhendo aquelas crianças, criavam aquelas crianças e depois vendiam como escravos. Antes de Cristo vir à terra, era essa a situação das crianças. Não tinha valor, a vida humana não tinha valor, o nascituro não tinha valor, o recém-nascido não tinha valor. Mas quando Cristo veio à terra, ele deu a sua doutrina, ele disse: olhe, quem fizer mal a uma dessas criancinhas, quem fizer mal a um desses pequeninos, foi a mim que fez o mal. E disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu. Aleluia, glória a Deus. E com o advento do cristianismo, cessou esse costume
costume de assassinar os bebês, cessou este costume de deixar as crianças abandonadas na beira das estradas romanas. Foi Cristo quem trouxe a valorização à criança. Foi Cristo quem disse que a criança é importante para Deus. Foi Cristo quem disse que ninguém mexesse com as crianças, porque as criancinhas eram dele e pertenciam ao reino do céu. Começou a destilar mosto, começou a destilar leite, começou a chegar um novo tempo para a humanidade. Meus amados irmãos, você sabia que as mulheres, qual era a situação das mulheres antes de Cristo? Alguém diz que o cristianismo oprimiu a mulher. Quem diz isto ou não conhece a história ou é desonesto, porque a Bíblia diz que antes de Cristo vir à terra, a situação da mulher não era boa. O marido, ele podia deixar a mulher a qualquer momento, ele podia abandoná-la, se ele se aborrecesse do café, se o café não saísse do jeito que ele quisesse, se o feijão não fosse cozinhado do jeito que ele queria, se a roupa não fosse passada do jeito que ele queria, ele poderia abandoná-la e deixá-la à mercê da sorte, sem pão, sem roupa, sem veste, mandá-la embora como se manda embora nem um cão, nem um gato não se pode fazer isso. Mas antes de Jesus vir à terra, era desse jeito. As mulheres eram mandadas embora, as mulheres eram desprezadas, as mulheres eram jogadas, descartadas como lixo. Quando Cristo veio à terra, alguém perguntou: Jesus, é lícito deixar a mulher por qualquer motivo? O Senhor Jesus fechou a porta. O Senhor Jesus disse: não é lícito. O que Deus ajuntou, o homem não separe. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, a mulher veio ter valor depois da vinda do Messias à terra. Glória a Deus nas alturas. O que foi que está escrito na Bíblia? O que é que está escrito no Novo Testamento? Vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Antes de Cristo não havia essa doutrina. Antes de Cristo os homens não amavam suas esposas, com raras exceções. Antes de Cristo eles faziam o que queriam, mandavam embora, expulsava. Cristo disse: não, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo trouxe um vinho novo. Cristo trouxe um leite para suavizar. Cristo trouxe uma água nova para mudar a face da cultura deste mundo. Louvado seja Deus. Você sabe o que foi que aconteceu? Quando Cristo veio à terra, os rabinos, eles nem falavam com mulheres. Um rabino não ensinava a uma mulher. Um rabino não ensinava a uma mulher. E Jesus passou horas ensinando a mulher samaritana. Jesus passou horas ensinando a Maria Madalena. Jesus passou horas ensinando a irmã de Lázaro, a Maria, irmã de Lázaro. Jesus deu valor à mulher. Jesus colocou mulheres para serem auxiliadoras da sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, antes de Cristo vir à terra, a mulher não tinha o seu devido valor, mas Deus mandou lá um mosto, Deus mandou um leite, Deus mandou uma água para regar esse vale seco da pobre humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabia que antes de Cristo vir à terra, a escravidão era terrível? Antes de Cristo vir à terra, os homens escravizavam uns aos outros e matavam. O dono de um escravo poderia matá-lo. O dono de um escravo poderia degolar-lhe a cabeça e não havia nenhum problema. A lei permitia. O escravo, ele era um objeto, não era um ser. Como diz no latim, na legislação romana, era um res, era um objeto. Mas quando Cristo veio à terra, o evangelho de Cristo mudou esse conceito.
Quando Paulo escreveu para Filemon, que mandou de volta Onésimo, Onésimo era um escravo fugido de Filemon. Quem conhece Bíblia, quem lê Bíblia conhece essa história. E ele merecia morrer porque ele tinha roubado o seu senhor, ele tinha roubado o seu patrão, ele tinha roubado o seu amo, e ele tinha sido preso em Roma. E ele encontrou com Paulo, e Paulo lá ganhou Filemon para Jesus. Lá na prisão, Paulo descobriu que ele era escravo de Filemon, e Filemon era crente lá em Colossos. E agora o escravo foi livre, foi solto, e Paulo disse: você vai voltar para o seu senhor, e eu vou mandar uma carta. E Paulo fez uma carta para Filemon, que era o amo, era o patrão, e disse: Filemon, receba Onésimo, e se ele causou algum prejuízo, se ele causou algum dano, você bote na minha conta. Ele saiu daí como escravo, mas agora ele volta como seu irmão. Aleluia. Quem fez isso foi quando Cristo veio à terra. Foi depois que Jesus veio à terra que os conceitos foram mudados. O evangelho foi penetrando na sociedade. O evangelho foi penetrando devagarinho, como fermento na massa, ao longo dos anos. E o evangelho foi mudando essa terra seca, foi mudando esse vale de Sitim, foi mudando essa tristeza. E começou a vir mosto, e começou a vir leite, e começou a vir água da parte de Deus, depois que Cristo veio à terra. Aleluia. Você ouviu falar das como se diz, dos espetáculos romanos? Você está lembrado dos espetáculos romanos? Eram nas arenas os gladiadores, geralmente escravos, irmãos. Os donos dos escravos botavam os escravos para brigarem uns contra os outros, os gladiadores. Eu creio que vocês já assistiram aqueles filmes pavorosos, aqueles filmes de derramamento de sangue. Meus amados irmãos, aquilo ali, quando Cristo veio à terra, era como se fosse o futebol, era como se fosse o basquete, era como se fosse um esporte de jogo de bola. Hoje em dia as multidões iam com sede de sangue, as multidões iam com sede de ver a morte, de ver a espada, de ver o gláudio descendo no pescoço de alguém. Meus amados irmãos, mas quando Cristo veio à terra, o profeta disse naquele dia: vai descer mosto, vai descer leite, vai descer água, que vai regar o vale de Sitim. Glória a Deus. E o que foi que aconteceu, meus amados irmãos? Sabe o que aconteceu? No ano 4, esses jogos malignos só foram até o ano 404 da era cristã. Louvado seja Deus. E foi no dia 1º de janeiro de 404, o último jogo de gladiadores ali em Roma. Estavam os gladiadores e o povo ainda sedento de sangue, quando um monge chamado Telêmaco, ele estava no deserto, e ele ouviu uma voz que disse: vá a Roma. Ele estava orando, ele estava lendo a Bíblia lá no deserto, e uma voz disse: vá a Roma. E ele disse: meu Deus, eu vou fazer o quê? E quando ele chega na cidade, era o dia dos jogos, era o dia do espetáculo, e Telêmaco era um homem crente, era um homem de oração, era um homem temente a Deus, e ele viu o povo indo para o circo máximo. E ele perguntou: o que é que vai haver? E disseram: vai haver o espetáculo dos gladiadores. E ele disse: meu Deus, eu vou lá, eu vou ver o que é isso. E quando chegou lá, que ele viu a cena, os homens se degladiando, os homens querendo derramar o sangue um do outro, Telêmaco pulou da arena embaixo e se atravessou no meio dos dois gladiadores. Meus amados irmãos, um gladiador deu-lhe uma pancada no estômago, ele caiu, mas ele levantou-se e dizia: em nome de Jesus, pare com isso, em nome de Jesus, pare com isso. E o povo ficou assustado. Nas arquibancadas veio um dos gladiadores e meteu-lhe uma lança no peito, e ele caiu, mas antes de morrer, ele levantou a cabeça e disse: em nome do Senhor Jesus, parem com isso. Oh, meus irmãos,
Louvado seja Deus. Foi a última vez que houve derramamento de sangue por causa do nome de Jesus. O monge disse em nome de Jesus. E o imperador Honório, que era o imperador de Roma, que já era cristão, mas era um cristão meio lá, meio cá, quando ele viu o monge sangrando, quando ele viu o monge caído e pedindo em nome de Jesus, ele baixou um decreto na mesma hora. Só houve espetáculo de gladiadores até hoje. Até o dia 1º de janeiro de 404, de lá para cá, nunca mais apareceu espetáculo de gladiadores. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Foi a vinda do Messias. Foi a vinda do Messias que mudou esta sociedade. Foi a vinda do Messias que mudou os costumes. Foi a vinda do Messias que trouxe vinho, que trouxe leite e trouxe água para regar o vale de Cetim. Louvado seja Deus para sempre. Mas, meus amados irmãos, ainda temos alguma coisa. Você sabia? Preste atenção, querido aluno. Preste atenção, querido professor, querido irmão, querida irmã que me ouve. Você sabia que depois que Cristo veio à terra, o mundo mudou de uma forma maravilhosa? Alguém diz, não, é tudo a mesma coisa. Não, já foi pior. Está voltando. Sabe por quê? Porque estão querendo acabar com a cultura cristã. Estão querendo acabar com a fé cristã. Estão querendo varrer o cristianismo da terra. E eu quero dizer que se isso acontecesse, nós iríamos voltar à barbárie. Nós iríamos, se o cristianismo for varrido da terra, nós vamos voltar ao pior do que o tempo do Império Romano. Deixa eu dizer a você, meu querido, o profeta disse: e há de ser naquele dia que os montes destilarão mosto, e os outeiros dos outeiros manará leite, e sairá uma fonte da casa do Senhor que regará o vale de Cetim. Meus amados irmãos, vocês já ouviram aquela parábola do bom samaritano? Quem já ouviu ou já leu a parábola do bom samaritano? Levante a mão. Glória a Deus. Aquela parábola que fala do amor, aquela parábola que fala da caridade, aquela parábola que fala do altruísmo, aquela parábola que manda que nós cuidemos dos outros, aquela parábola que manda que nós façamos alguma coisa em favor do desvalido, em favor do descapacitado, em favor do pobre, em favor do indigente. Aquela parábola do bom samaritano mudou o mundo, irmão. Você sabia que antes de Jesus vir à terra, não havia hospitais para socorrer os doentes. Já havia médico, mas os médicos, eles atuavam nas casas. Os ricos mandavam chamar o médico, pagavam o médico, mas não havia um local para recolher quem não tinha dinheiro. Não havia. Antes de Cristo vir à terra, o Império Romano nunca fez um hospital público. O mundo grego nunca fez hospital para beneficiar o pobre. Você sabe quando foi que surgiram os hospitais de graça para o pobre? Você sabe quando foi? Foi com o advento do cristianismo. Foi a doutrina do amor, foi a doutrina de cuidar do desvalido, foi a doutrina do bom samaritano que fez o mundo despertar para cuidar dos desvalidos. Hoje o hospital está na mão do governo, mas eu quero dizer a vocês que até bem pouco tempo os hospitais não estavam na mão do governo. Os hospitais estavam na mão das igrejas. Se você não sabe, fique sabendo, vai estudar história. Até pouco tempo, eu me lembro, quando eu morei aqui em 1970, eu era criança, a minha avó adoeceu, e a minha avó não tinha, naquele tempo era INPS, não tinha. Depois ela conseguiu, mas naquele tempo ela não tinha. E ela teve uma doença, foi preciso fazer uma cirurgia. E naquele tempo quem mantinha a Santa Casa não era o governo. Naquele tempo quem mantinha a Santa Casa era a igreja, era a religião. Aleluia, glória a Deus. E a minha avó se operou naquela casa. Hoje, meu Deus, Santa Casa, misericórdia, aleluia, louvado seja Deus. Mas naquele tempo eram as igrejas, os hospitais católicos, os hospitais evangélicos, era quem acudia o povo. Na Idade Média
quem acudia o povo era a igreja. Aleluia. Era o povo da igreja que cuidava. Hospital, se você não sabia, quem inventou não foi esses ateus que falam da igreja. Quem criou hospital foi a cristandade. Quem criou hospital foi a igreja. Vá ler a história que você vai encontrar. Baseado em quê? Na parábola do bom samaritano. Você sabia que antes de Jesus vir ao mundo não havia leprosários, não havia quem cuidasse dos leprosos, não havia quem cuidasse dos leprosos. Os leprosos eram abandonados à própria sorte. Você sabe quem foi que criou os primeiros leprosários? Aleluia. Foi a igreja, aleluia. Foi os cristãos, movidos pelo amor, movidos pela doutrina de Cristo, movidos pelo evangelho, que cuidavam dos leprosos. Aleluia. Muitos se contaminaram, muitos pegaram a doença, cuidando dos leprosos, pegaram a doença. Os leprosários, quem criou foi a igreja. Se você não sabe, aqui em Marechal Deodoro, na Praia do Francês, se você for fazer uma caminhada, você vai encontrar ainda as ruínas de uma edificação de pedra. E se você perguntar o que era isso, era um leprosário. Aleluia. E não era o governo, não era Dom Pedro II, não era o governo de Marechal Floriano da Fonseca, Deodoro da Fonseca. Não, eram os cristãos quem bancavam, eram os cristãos quem cuidavam dos leprosos, baseados na parábola do evangelho do bom samaritano. Glória a Deus. Você sabia, olhe para cá, antes do evangelho, antes de Cristo vir à terra, não havia orfanatos. Aleluia, não havia orfanato. Se você não sabia, tome ciência disso. Quando alguém falar de Cristo, quando alguém falar da Bíblia, quando alguém falar mal da religião cristã, diga para ele que antes, isso é fato histórico, isso é fato verdadeiro. Procure, pesquise. Louvado seja Deus. Foi o amor de Cristo, foi a doutrina de Cristo que fez os cristãos fazerem orfanatos para as crianças. Quando a igreja, aleluia, o asilo dos velhos, o abrigo dos idosos, as Assembleias de Deus no Brasil, logo no início, elas cuidaram de fazer abrigo de idosos e orfanatos. Os missionários suecos, eles trouxeram esta cultura da Europa, em Abreu e Lima, em Recife, Salvador e vários outros lugares do Brasil. Existem orfanatos. Quando a Assembleia de Deus ainda era bem pequena e bem pobre, já tinha orfanatos. Mas antes os outros cristãos das outras igrejas fizeram orfanatos. Quando Cristo veio à terra, no Império Romano, ninguém cuidava. As crianças eram jogadas, como já dissemos. As crianças eram abandonadas às feras. Foi o cristianismo, foi a doutrina cristã, foi o evangelho de Cristo, foi o exemplo de Cristo, foi o amor de Cristo que fez cair ribeiros de azeite, que fez cair ribeiros de mosto, que mudou a face da terra. Você sabia? Se você não sabia, na Idade Média, olhe para cá, eles acusam que a igreja era dona de muita terra. Eles acusam que a igreja, a Revolução Francesa, tomou as terras das igrejas. Mas você sabe quem era que matava a fome do povo? Quando vinha fome, quando vinha seca, ou quando vinha inverno bravo que destruía a lavoura, você sabe quem era que dava comida ao pobre? Para onde o povo ia? Não era para o palácio do rei. O povo ia bater nas portas das igrejas. E as igrejas plantavam. As igrejas tinham reservas, tinham armazéns, tinham celeiros. E ficava aquela fila de pobre na porta da igreja para buscar o pão, para buscar o alimento. E os reis no bem bom. Os reis não se preocupavam, mas eram as igrejas quem cuidavam de dar comida para os pobres. Foi o evangelho, foi a igreja. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Você sabe por que é que nós estamos aqui todos bonitinhos? Você sabe por que é que aqui Maceió está tão bonitinha, a cidade linda? Sabe por quê? Por causa do evangelho, por causa da doutrina cristã.
Há 500 anos isso aqui era mata. Há 500 anos, lá em São Miguel, Roteiro, Coruripe, eram os caetés. Aleluia. Você que fala mal do evangelho, você que fala mal da igreja, você que é inimigo da igreja, era bom que você tivesse ido lá em São Miguel, ido lá no Roteiro, ido lá naquela região de Coruripe há 500 anos atrás, e era bom que você caísse na mão dos caetés. Glória a Jesus. Você ia ver, aleluia. Você sabe quem amansou os caetés, você sabe quem civilizou. Hoje você está aqui bonito, aqui era cheio de índio bravo, índio selvagem, canibal, que matava e comia. Você sabe a palavra mingau, você sabe o que é a palavra mingau? Quem já comeu mingau quando era criança? Levante a mão. Vou lhe contar a história. Você sabe o que é mingau? Mingau era quando os índios matavam uns aos outros. As mulheres eram quem partiam os pedaços, e as tripas e as vísceras eram cozinhadas numa panela até derreter e virar o mingau. A palavra mingau é tupi-guarani, aleluia. Não era mingau de aveia, não era mingau de arrozina, de maisena, era mingau de tripa de gente, cozinhada, mexida. Louvado seja o nome do Senhor. Você só está aqui hoje andando nessa rua porque há 500 anos, há 200 anos, há 300 anos chegou a civilização cristã. Quem pode dar glória ao nome santo de Jesus? Aleluia. Desde que Cristo veio à terra, que os montes têm destilado mosto. Desde que Cristo veio à terra, que os outeiros têm manado leite, e as águas do evangelho, elas têm regado o vale de Sitim, o vale seco, o vale infrutífero, o vale perverso, o vale árido. É o vale de Sitim. É o evangelho daquele dia. No dia que Cristo viesse, ele mudaria a face da terra. Deixa eu contar para vocês, meus irmãos, o diabo quer voltar à barbárie. O diabo quer. Vocês estão notando pelo que eu preguei, vocês estão notando que está havendo um movimento para que as coisas voltem a ser antes de Cristo, como era antes de Cristo. Tudo que nós temos de bom, tudo que nós temos de justo, tudo que nós temos de saudável, foi Cristo e o seu santo evangelho. Pastor Isvaldo, e os cristãos erraram? Erraram. E os cristãos fizeram coisa que não deviam fazer? Fizeram. Mas acima deles está o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu vou concluir este pequeno sermão histórico. Olha, irmãos, lá na Escócia havia um homem chamado John Paton, ou John Patton, eu não sei bem porque eu não conheço bem a língua deles. Meus amados irmãos, aquele homem, ele era crente, ele era de uma família de crente, e Deus chamou para a missão, e Deus chamou ele para as Novas Hébridas. As Novas Hébridas, irmãos amados, hoje são uma ilha chamada Vanuatu. Você procura no Google, em casa agora não, Vanuatu, que antigamente se chamava Novas Hébridas. É daquela região da Austrália, é daquela região daqueles canibais, é daquela região daquele povo feroz, da cara feia, que só em você olhar, você se assombra. Se você assistir um filme deles de madrugada, você não dorme. Glória a Jesus. Os aborígenes. E quando John Patton chegou ali, procure a história de John Patton na internet. Quando ele chegou lá, irmão, a esposa dele morreu. Ele chegou no meio dos canibais, no meio dos selvagens, que não conheciam o evangelho, que não conhecia Deus. E a esposa dele morreu. E ele sepultou a esposa. E ele teve que dormir não, passa noites e noites sobre a cova, porque se ele saísse, o que era que aconteceria? Os canibais viriam desenterrar para comer a defunta. Louvado seja Deus. Mas ele evangelizou aquele povo, ele pregou o evangelho, ele levantou a igreja, ele pregou a palavra, ele batizou. E hoje naquelas ilhas de Vanuatu, a palavra de Deus está sendo pregada. O povo não come mais gente, e Cristo está sendo glorificado ali onde eram as Novas Hébridas.
Quem pode dar glória para o nome de Jesus? Ele disse, eu cheguei, quando ele estava perto de morrer, perguntaram, John, como foi que você chegou? E como é que você está saindo? Ele disse, eu cheguei ao som dos tambores, e estou saindo ao som dos sinos. Aleluia. O evangelho mudou Vanuatu, o evangelho mudou as Novas Hébridas. Meus irmãos amados, você sabia que na Índia, a Índia até hoje não é cristã. A Índia até hoje não é cristã. A maioria é pagã. Mas você sabe que quando foi há 300 anos, Deus mandou para lá um homem que era um sapateiro, glória a Deus, um sapateiro da Inglaterra. Os irmãos me ajudem, o nome dele me fugiu da mente. Glória a Deus, o pai das William Carey, eu não sei a pronúncia. Ele foi chamado para lá, ele era pastor batista, e ele foi chamado para a Índia. Quando chegou lá, irmão, sabe qual era o costume? Quando o marido morria, eles faziam uma grande pira, eles faziam uma grande fogueira, e a viúva tinha que ser queimada viva junto com o defunto. Aleluia. Quando o Guilherme Carey chegou na Índia, ainda havia esse costume. Mas ele começou pregando o evangelho, ele começou pregando Cristo, ele começou pregando a doutrina de Cristo. E hoje, pela graça de Deus, o país continua pagão, mas nenhuma viúva mais é queimada junto do cadáver do esposo. Quem pode dar um glória para Deus, igreja? Quem pode dar um glória para Deus, igreja? Para esse Cristo que veio. Esse Cristo que veio mudar o panorama do mundo. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Não deixe zombar da sua fé. Não deixe zombar da sua crença. Não deixe zombar do seu Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu pediria que a igreja ficasse de pé. E vamos ler esse versículo alto e em bom som. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Foi por isso que os anjos disseram. Quando Jesus nasceu, os anjos gritaram, glória a Deus nas alturas. E o que mais, irmão? Eu queria que vocês dissessem. Os anjos disseram glória a Deus aonde? Glória a Deus onde? E na terra o que? Paz. Paz na terra. O evangelho trouxe a paz. O evangelho trouxe a civilização. O evangelho hoje está sendo desprezado. Hoje está sendo expulso. O evangelho hoje está sendo jogado fora. Mas estão traindo quem lhes nutriu. Quem foi que inventou as universidades? Você sabe quem foi que inventou as universidades? Hein? A igreja. Foi a igreja que inventou as universidades. Em plena Idade Média. E hoje, Cristo, se você falar em Jesus na universidade, você é zombado. Se você falar em Jesus, o seu professor tira sua nota. É reprovado. Glória a Deus. Mas glória a Deus nas alturas, paz na terra. Cristo trouxe paz para a terra. Quem pode dar glória ao nome de Jesus Cristo nesta noite? Todo mundo leia. 1, 2, 3. Quem diz amém? Amém? Esse dia de 24 horas? Não. Desde que Cristo veio à terra, que os montes estão destilando mosto, que os outeiros estão destilando leite, e que o ribeiro de Deus, o ribeiro do evangelho, o ribeiro da palavra, o ribeiro da doutrina, está correndo e regando o vale de Sitim. Quem pode dar glória para Deus?